Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns livros para você presentear quem você ama, tá? Então, antes que o Natal chegue, eu vou dar algumas dicas aqui de alguns livros que eu sou apaixonada e que se você aí tá pensando no que dá pro seu amigo, pro seu namorado, pra sua mãe, pro seu esposo, pra sua esposa, pra quem você ama, são ótimas dicas e que eu indico muito, tá bom? Eu separei, né, essas dicas em gêneros, né, tipo de leitura aqui. Então, o primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é um livro de romance, que é Os Criadores de Coincidência, do Yoav Adlon. Esse livro aqui eu li, eu acho que foi ou no começo desse ano, ou no final do ano passado, não sei bem ao certo. E é um livro maravilhoso, gente. Chorei horrores no fim. Nossa, eu me desidratei com esse livro. E ele é muito bom, muito bom. E ele traz uma história de amor totalmente diferente, tá? Aqui a gente vai ver três personagens se encontrando numa praça ali, se conhecendo, que é o Eric, o Guy e a Emily. E eles estão esperando instruções, né, de um professor para se tornarem criadores de coincidências. E o que é ser um criador, né? São seres que fazem pequenas alterações que podem mudar drasticamente o futuro ou podem mudar pouco, bem pouquinho. Mas eles recebem essas missões dentro de um envelope e eles não sabem o que vai ocasionar, o porquê que eles estão fazendo aquilo. Eles só sabem que eles têm que fazer aquilo. E aí esses três personagens, eles entram para essa academia, começam a aprender e depois eles começam a trabalhar. A Emily, ela é apaixonada pelo Guy, só que o Guy ele não gosta muito dela porque no trabalho antigo dele, que ele era amigo imaginário, ele se apaixonou por um outro ser ali, uma outra pessoa, e esse amor ainda permanece, né, no coração e na mente dele, e ele não consegue ter olhos para outra pessoa, outra mulher, outro ser, o que quer que seja. E acaba que eles meio que se separam ali, a amizade quebra, e aí até o dia que o Guy recebe uma missão que ele não entende o porquê daquela missão, e aí ele começa a questionar. E desse questionamento é que vem acontecer muita coisa, e eu não vou me estender muito a partir disso, porque pode acontecer de ter algum spoiler. Mas, gente, é um livro muito bom, uma história de amor encantadora. E, como eu disse, prepare os lencinhos, porque o final vai ser emocionante, tá bom? A segunda dica que eu tenho pra vocês é se essa pessoa que você for presentear, ela tiver, assim, um ar mais aterrorizante. Então eu trouxe um livro de terror que eu li recentemente, ainda não trouxe no resenha aqui no canal, mas eu vou trazer, que é Drácula, gente. Que livro maravilhoso, eu nunca tinha lido, é um clássico. O contato que eu tive até ler esse livro com Drácula eram as histórias, os filmes, então não sabia como que era a história do Bram Stoker. E é fantástico, gente, é fantástico. E cara, eu li esse livro com a trilha sonora do filme O Drácula e parecia que eu tava vendo um filme, de tão bom que era. Existem cenas aqui do livro que eles estão no meio do mar, né, e tal. E aí a gente tem na trilha sonora, sabe, esse bater de águas e tudo mais. E parece que você tá dentro do livro, então pra mim foi uma experiência não só de leitura, mas sensorial também, muito boa, e eu gostei muito desse livro. E pra quem, né, não conhece muito bem do que se trata o Drácula, aqui a gente tem o Drácula como o primeiro, né, o primeiro vampiro do mundo, e a gente tem o Jonathan Harker, que é um advogado que foi contratado ali pelo Drácula pra comprar uma residência na Inglaterra. E só que aí ele tem que ir na casa do Drácula antes, né, é uma das burocracias para se fechar esse negócio, e aí ele vai até lá. Só que aí ele passa por algumas experiências lá não tão legais assim.
Só que a história eu achei que fosse se basear nisso, né? No Jonathan Harker indo até o castelo do Drácula e passando por essas experiências. Mas a história, isso aí é só a pontinha do iceberg, gente. Depois que isso acontece, vem muito mais história e muito mais coisa. E eu fiquei impressionada do quanto que foi gostoso ler esse livro, sabe? Pra quem tem muito medo, eu não recomendo, que tem algumas cenas aqui que podem dar medo, mas pra quem ama terror, gente, é uma ótima leitura. E eu acho que vale muito a pena, então se você aí tiver interesse em presentear alguém que goste desse estilo de leitura, vai fundo, bota o pé no acelerador que vai dar super certo e a pessoa vai amar. Agora, se você quer fazer com que o coração de um leitor se contorça, porque esse leitor gosta de sagas, trilogias, e aí você vai dar o primeiro livro de uma trilogia, de uma saga pra ela, e fazer essa pessoa se contorcer, porque ela vai ter que comprar os outros livros para saber o final da história, eu recomendo Nevernight. Esse livro aqui eu li no começo do ano. Eu li Nevernight, God's Grave e falta Dark Dawn pra eu ler. Provavelmente vai ser ano que vem que eu vou terminar de ler essa trilogia. E é muito boa. Eu acho que de todos os livros aqui eu vou falar a mesma coisa, que é muito bom, muito bom, muito bom. Eu recomendo, compre e dê de presente. Aqui a gente vai ter a história da Mia Corveri. Ela era uma garota que vivia ali no alto escalão da sua sociedade, mas em um determinado episódio o pai dela é preso e enforcado na frente dela, da mãe e do irmão. E quando ela volta pra casa, eles assim com o coração despedaçados, ela vê a mãe dela sendo presa e ela sendo levada por dois capangas ali que iam tentar afogá-la no rio, mas ela consegue fugir. Então, desde essa época, ela procura vingança. Ela acaba sendo acolhida por um velho senhor ali, que vende umas antiguidades na cidade. E assim que começa a jornada da Mia Corveri. Aos 16 anos de idade, ela tenta entrar numa escola de assassinos. Mas, gente, eu sei que parece ser bem clichê, né? Uma adolescente indo se vingar e participando de uma escola. Mas eu achei que a abordagem do livro ela é bem diferente do que outros autores vêm fazendo. Gostei bastante da escrita do Christopher. Sem contar que a gente tem algumas notas de rodapé aqui extremamente sarcásticas. E é bem sanguinário esse livro, tá, gente? Acho que teria que ser maior de 16, 17 anos pra ler esse livro, porque tem bastante cena aqui de morte, de assassinato, até porque ela vai participar do que, né, gente? De uma escola de assassinos, então o que ela vai aprender lá? Mas é uma história muito legal e eu amei que a personagem principal ela fosse uma mulher, né, com tanta força, tanta garra. Existem, né, episódios românticos ao longo dos livros, mas não é a centralidade. Então ela passa por diversas coisas e esse não é o foco, sabe? Esse não se torna o foco nem do autor e nem da personagem. Então, assim, recomendo muitíssimo se essa pessoa gostar, né? São 3 livros, então, por favor, gente, se for dar de presente, já dê os 3 logo de uma vez pro leitor não ficar sofrendo, tá bom? O próximo livro que eu indico pra vocês, ele se encaixa ali na saga de distopia. Então, se você quer dar uma ótima distopia pra alguém, uma distopia eletrizante e com uma abordagem diferente também, eu recomendo O Ceifador. Recentemente também saiu o 3º e último livro, que é O Timbre, que eu tô ansiosíssima pra ler. E O Ceifador a gente vai ver a história de 2 adolescentes que são selecionados para ser ceifadores pelo mestre Faraday. E o que é ser um ceifador, né? Eles estão muito à frente na tecnologia, tanto que não existe mais doença, não existe mais morte por causas naturais, mas o governo, que ali é representado pela nuvem, uma inteligência artificial,
ele vê que isso também gera um outro problema, que é a superlotação no mundo. Então é resolvido de que tem que existir algum sistema em que se eliminem os humanos e que isso seja feito de forma aleatória, sem nenhum vínculo, né, sem nenhum interesse. Então a nuvem, ela decide que isso tem que ser um serviço realizado pelos humanos, para que isso seja mais humanizado. Então, tanto que a nuvem, ela é separada da liga ali dos ceifadores. Ela não tem nenhum poder, ela não tem nada que ela possa intervir. Isso é totalmente organizado e feito pelos seres humanos. E aí o Faraday, ele tem que treinar outros ceifadores, né? E aí ele seleciona 2 adolescentes que nesse primeiro livro aqui vão começar a aprender a arte de ceifar para poderem, no final, virarem um ceifador. No entanto, só um deles vai poder, né, se tornar um ceifador, visto que cada ceifador, né, por exemplo, o Faraday, ele só poderia ter um aprendiz, ele não poderia ter 2. Então, como ele escolheu 2, né, só um deles pode virar ceifador, isso se ele demonstrar a capacidade, né, em ser. Então, óbvio que depois dessa introdução aqui desse primeiro livro, a gente tem a nuvem que vai para um outro rumo essa história, mas que é muito bom mesmo, gente. Eu tô apaixonada e eu tô super ansiosa para ler o último livro, mas eu só vou ler em janeiro. Então tem que segurar a ansiedade aqui. Então, se você conhece alguém aí que ama distopia, essa é uma ótima história. Tenho certeza que essa pessoa vai se apaixonar. Agora, se a pessoa que você for presentear, ela gosta de suspense, então eu trouxe um suspense nacional maravilhoso, que é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Esse livro aqui, ele é muito bom, gente. Ele é extremamente curtinho, ele tem 264 páginas, mas ele traz tanta coisa que parece que tem, assim, de conteúdo parece que tem mais, mas de velocidade de história parece até que tem menos, porque você lê tão rapidamente que você nem vê o tempo passar. Aqui a gente vai ver a história do Arturo Veiga, que é um detetive portador de autismo, e ele trabalha ali na delegacia e ele se depara com uma sequência de crimes. E esse crime, ele acontece como? Alguém entra numa casa que existe um pai, uma mãe e um filho, mata os pais na frente das crianças e larga e deixa só a criança lá. E o método de morte é sempre o mesmo. E logo no início do livro, a gente vê isso acontecendo, esse mesmo método de morte, que eu não vou falar aqui pra vocês, porque é mais legal vocês lerem, mas a gente vê exatamente essa cena acontecendo muitos anos antes, tipo uns 20 anos, nem tanto, vai, uns 15 anos antes, e depois você vê isso se replicando com várias famílias, e aí a gente vai ver o Arthur tentando desvendar esse crime, descobrir quem que é o assassino e por que ele tá fazendo isso. O mais legal das histórias do Gustavo Ávila é que ele não só deixa várias suspeitas, mas ele vai sanando essas suspeitas ao longo do livro. E a grande reflexão é do porquê que esse assassino tá fazendo e não de quem é o assassino, entendeu? Então, logo ali no meio do livro você já sabe quem é o assassino, você já sabe as intenções do assassino, você já sabe quem são as pessoas envolvidas e até mesmo, né, um pouco sobre as vítimas, mas a motivação é o que intriga e é o que traz grandes debates. Então, se você tem aí algum aficionado por suspense, ofereça esse livro pra pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai se apaixonar. E sem contar que é um autor nacional, né, gente? Vamos exaltar essas pessoas que estão aí e não são nem um pouco valorizadas. E principalmente autores que escrevem tão bem quanto Gustavo Ávila. Tá bom? Então, essa é uma ótima dica.
E se você aí gosta de suspense, compre pra você também, se dê de presente. Se você quer uma história pra presentear alguma criança, ou que nem eu, né, que sou uma criança grande, eu recomendo muito Caçadores de Trolls. Tem série na Netflix, mas a série na Netflix ela tem algumas alterações, sem contar que ela é mais leve, né? Então esse aqui é para uma criança mais velhinha ali, para uns 12 anos. Caçadores de Trolls vai falar sobre o Jim Sturgis, que perdeu seu irmão durante a epidemia das caixas de leite. A epidemia das caixas de leite era o quê? Crianças desapareciam sem mais, sem menos, e os seus rostos eram expostos nas caixas de leite, né, para caso alguém visse, pudesse se lembrar e avisar a polícia. E aí o Jim estava junto com seu irmão no aniversário do irmão mais velho, andando pela cidade, quando de repente, aparentemente um monstro pega o irmão dele, tenta pegar ele, mas ele acaba fugindo e desde então ele nunca mais o vê. Passam-se anos, anos e anos, e o Jim, ele já tem mais idade, ele tem um filho com o mesmo nome que ele. A esposa foi embora porque não aguentava viver com ele, que estava sempre com medo de tudo. E novamente começa a acontecer o mesmo que aconteceu no passado. Essa epidemia das caixas de leite voltam a acontecer. E quem vai ter que tentar descobrir o que está acontecendo é o filho do Jim Sturgis, que é o Jim Sturgis Jr. E aí que a aventura começa. É um livro eletrizante, com muita ação, muita coisa acontecendo. Toda a história se passa em uma semana, e entre escola, peça de teatro e descobrir durante a noite quem é que tá raptando essas crianças, muita aventura vai acontecer. Então, se você tem aí uma criança ou uma criança adulta como eu, presenteie com esse livro que ele é maravilhoso. E o último livro que eu vim recomendar aqui, que é para aquela pessoa que é mais política, que gosta, né, de discutir os problemas sociais, como que a vida tá acontecendo, como que o mundo é injusto. Mas é um livro muito bom, gente, que eu li recentemente, que é A Revolução dos Bichos. Então eu recomendo muito esse livro. Aqui a gente vai ver a história de uma fazendinha ali, né, o Sítio Solar, e como esses animais eles tentam mudar a sua realidade de exploração. Mas isso é uma fábula, né, claro, pra gente poder refletir sobre como nós, seres humanos, agimos e como a gente se porta enquanto sociedade. Então é um livro bastante reflexivo, bastante político e extremamente atual. Então não deixem de conferir esse livro, que é muito, muito bom. Gente, eu acho que essas eram as dicas que eu tinha pra vocês presentearem aí, ó, tem uma gama de diversidade para todos os tipos de gostos. Se vocês têm alguma dica aqui pra mim, coloquem aqui embaixo nos comentários pra eu saber que livro que você me presentearia, que livro que você acha que é a minha cara, tá bom? E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de passar lá no meu Instagram. O Instagram é @diadilivro, lá sempre tem novidade. Também não esqueçam de compartilhar com seus amigos, colegas, companheiros, com quem gosta de literatura e com quem não gosta também, para trazer ela para esse mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau!